Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui quem está falando é o pastor José Sérgio, queridos da Igreja Brasil para Cristo de Piraí do Sul. Que Deus abençoe você e a sua família. Louvamos a Deus por você que está nesse momento nos acompanhando. Agradeço a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui da nossa igreja em Piraí do Sul. Estamos, é claro, nesse tempo de distanciamento social, mas a palavra de Deus não deixa de ser ministrada ao nosso coração. Eu creio que você, querido, que está na sua casa, está nos acompanhando, está também recebendo a palavra de Deus, tirando um tempo aí com a sua família, na presença do Senhor. Que Deus abençoe você grandemente, querido, em nome de Jesus. Não sei se você consegue notar aí, o pastor está com a voz um pouco, vamos dizer assim, modificada, né? Esses dias eu vim de um resfriado aí, que a nossa garganta ainda está se recuperando, né? Ore ao Senhor para que no domingo, no nosso culto, a nossa voz esteja 100%. Inclusive até o ouvido está um pouco trancado, mas nós louvamos a Deus e apesar de tudo nós estamos aqui para compartilhar a palavra com você nessa noite. Querido, é um prazer muito grande poder falar com você através dessa live. É um prazer muito grande para nós que ministramos a palavra, nós que amamos cada um de vocês, estar nesse momento compartilhando com vocês a palavra da parte de Deus. Queridos, que Deus abençoe você. Esta semana, as nossas programações, elas tomaram um rumo diferente da semana passada, onde estivemos ministrando a Santa Ceia aos nossos irmãos. Essa semana nós estaremos, assim como semana que vem, com uma live às 19h30 também, iniciando na segunda e na sexta-feira. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de transformação. E no domingo, o culto da família. Você também não pode perder no sábado, por volta das 18h30, a nossa live da Rede Wake, que é transmitida pelos nossos líderes Charles e Thalia, lá da casa deles mesmo. Que Deus abençoe vocês. Eu sempre transmito essa live do meu dispositivo para o meu Facebook pessoal, mas hoje estou transmitindo do Facebook da Igreja Brasil para Cristo. Queridos, que Deus abençoe você. Deixa eu orar com você para iniciarmos esse momento de reflexão na palavra do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, te agradecemos por esse tempo em que podemos compartilhar a palavra com a tua igreja e com cada um dos nossos amigos, Senhor, que através das redes sociais estão nos acompanhando. Eu quero pedir tua bênção, graça e a presença do teu Espírito Santo em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, que você que está aí entrando, nos acompanhando agora nessa live, você pode compartilhar, tá? Gostaria de aproveitar já nesse momento para que você pudesse fazer um compartilhamento com outras pessoas que você conhece, amigos que vão precisar ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra da parte de Deus vai tocar o coração deles. Então compartilha, né? Curte, faça comentários também. Os seus comentários, né, são importantes, que depois nós estaremos citando você no final da live, né? Eu fico muito feliz porque cada comentário eu tenho certeza que são nossos irmãos que estão nos acompanhando durante esse momento, né? E eu gostaria de dar um conselho a você, né? Você que está nesse tempo, com esse tempo de isolamento, você está tirando muito mais tempo, com certeza, na sua casa, com a sua família. O meu conselho é que durante esse tempo você procure tirar tempos não só de estar em casa, mas de estar em família. Tire um dia da semana para estar assistindo um filme evangélico edificante, né? Nós temos na televisão muitas programações, temos Netflix e assim por diante, muitas informações, mas procure algo que edifique a sua alma. Filmes evangélicos que podem edificar você e a sua família. Então faça isso. Outro dia você pode fazer um culto doméstico, reunir a sua esposa, seus filhos, ler a palavra de Deus juntos, orarem. Esse é um momento muito precioso. Você pode tirar um dia de lazer com a sua família, né? Com brincadeiras, jogos, ter um dia muito agradável, né? Então procure fazer nesse tempo com que a sua família seja edificada. Porque se estamos nas nossas casas, com certeza Deus quer que nós venhamos usar esse tempo para a edificação da nossa família. Amém, querido? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nesse momento, então. Amém?
Eu quero ler um texto que está no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é o Deus de multiplicações. Amém? O nosso Deus é um Deus de multiplicações. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastariam para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida por muitos de nós, e muito citada inclusive, mas aqui nós temos algumas coisas muito importantes que nós podemos aprender nesse momento, das quais nós podemos trazer um ensinamento para o nosso coração, um aprendizado para nós, para a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele havia se retirado com seus discípulos para um lugar mais deserto. O alvo dele era descansar. Ele havia vindo de uma maratona, vamos dizer assim, espiritual, né? E ele decidiu se assentar para poder descansar um pouco. Mas a multidão chegou em grande quantidade e Jesus não deixou de ministrar aquele povo. Ou seja, Jesus nunca vai nos deixar, vamos dizer assim, em aberto. Ele nunca vai deixar de ministrar o nosso coração, de falar aquilo que Ele quer falar conosco. Ele sempre estará acessível para nós. Aqui nesse texto, apesar de eles estarem indo descansar, Jesus estava aberto para ministrar o coração deles. Querido, a primeira coisa que eu quero falar para você hoje é que apesar de onde você esteja, de como esteja o seu coração, as situações que você venha passar, saiba de uma coisa: o Senhor está sempre acessível a você. O Senhor está sempre acessível para você. Ele quer cuidar do seu coração, porque Ele ama você, porque Ele cuida de você e porque Ele está preocupado em te ver crescer, em te ver transformado, em te ver restaurado, em ver a sua história mudar, seja qual for ela. Deus quer mudar toda e qualquer situação. Ele sempre estará acessível. Agora, o interessante é quando no versículo 5, Jesus olha para os discípulos, vendo aquela multidão toda. Inclusive, Jesus mandou sentar em grupos pequenos, mas eram só homens, aproximadamente 5.000 pessoas. Se eram 5.000 homens, imagine contando isso com esposas e crianças que estavam ali reunidos. Então o grupo era muito maior. O grupo de pessoas que estavam ao redor de Jesus era muito grande. A Bíblia diz que quando Jesus viu toda aquela multidão, ele falou assim para um dos seus discípulos, aqui ele disse Felipe, ele falou: Felipe,
onde compraremos pão? Onde compraremos pão para esses comerem? Jesus estava preocupado com o alimento que ia dar para eles também. Jesus estava preocupado em suprir as necessidades daqueles homens. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. A vontade de Deus é curar você, é transformar o seu coração, é levar você para um novo nível espiritual. Sabe por quê? Porque Ele quer ver todas as suas necessidades supridas. Quando nós falamos para você, quando alguém te convidar, vamos a uma igreja, Ele não está falando assim, vá lá comigo, eu estou frequentando um lugar muito bom. Não, Ele está dizendo, eu conheço um lugar que pode trazer cura para você, que pode restaurar a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, que pode mudar a sua história. Jesus nunca está preocupado apenas em só pregar, Ele está preocupado em multiplicar pães. Só que a Bíblia diz que Jesus olhou para Felipe e disse, aonde compraremos? Só que o versículo seguinte, o apóstolo João, né, que muitos chamam de o apóstolo do amor, porque ele se sentia muito amado por Jesus, né? Ele era muito próximo. Eu li esse texto, eu estava meditando nesse texto em todos os evangelhos. Interessante isso. Nos 4 evangelhos, o que mais tem riquezas e detalhes sobre esse momento é o livro de João. João tinha mais proximidade de Jesus, por isso ele conhecia um pouco mais daquele contexto, daquela situação em que ele estava passando. Ele cita o nome, ele fala que Jesus falou com Felipe, falou, vamos buscar onde você vai conseguir pão para todos eles, Felipe? A resposta, né? O interessante é o versículo 6, o João que conhecia muito bem Jesus, ele disse assim, ó, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Querido, escute o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes, Deus vai nos fazer perguntas. Deus vai perguntar para você algumas coisas, mas Ele faz isso para nos experimentar, porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Deus sabe o que Ele quer fazer na nossa vida. A questão é como nós vamos reagir, como nós vamos agir diante de uma direção que recebemos de Deus. O interessante é a posição de Felipe. Felipe fala, Senhor, nem que eu tivesse 200 dinheiros, não poderíamos comprar pão para todo esse povo. Felipe apresenta o que naturalmente eu e você apresentamos para Deus diante de algumas situações. Nós falamos, Deus, eu não tenho fé para isso tudo. Deus, eu não consigo isso. Deus, não é possível alcançar isso. Ah, Deus, isso parece improvável. Ah, Deus, isso é difícil de alcançar. Um lar assim, como que eu vou ter? Nós apresentamos as nossas circunstâncias. Foi o que Felipe fez. Ele falou, nós não temos essas condições. Depois você vê que um dos discípulos, ele toma a frente, o André, e fala, está aqui, Senhor, nós temos aqui um rapaz. Aqui nós não temos para alimentar toda essa multidão, mas nós temos um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O André, apesar dele saber, olha que interessante, essa posição do André. O André, querido, é o mesmo que chegou para Bartolomeu e falou assim, venha, vamos conhecer o Messias. Bartolomeu falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus disse, venha e veja. O mesmo André é aquele que agora está dizendo, nós não temos tudo, mas nós temos alguma coisa. Nós não temos muita coisa, mas nós temos alguma coisa. Temos um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Agora talvez se eu e você nos transportássemos para esse momento, preste atenção, se você chegasse a esse momento e você fosse um dos 12 e ouvisse André falando que você conhece um rapaz, tem um rapaz do lado que tem 5 pães e 2 peixes, como você reagiria? O que você falaria para ele? Talvez alguns de nós fossem falar assim, 5 pães e 2 peixes, André, deixa isso para lá. O que é que 5 pães e 2 peixes pode fazer? Você acha que 5 pães e 2 peixes pode alimentar essa multidão? Não é possível que isso aconteça. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que o André, ele agiu mais com fé do que com racionalidade. Eu quero só corrigir aqui, eu falei há pouco que o André, que chamou
a Felipe, né? Mas foi o contrário, né? Então, queridos, o que nós vemos é que o Felipe, aliás, o André, ele realmente, queridos, ele age não na racionalidade, ele age na fé. André olha e fala assim, eu tenho apenas 5 pães e 2 peixes, é a única coisa que eu tenho para apresentar. Eu quero que você entenda, muitas vezes, escute o que eu vou lhe dizer agora, o centro dessa palavra hoje do Deus de multiplicação é essa. Muitas vezes a nossa racionalidade pode nos impedir de alcançar o que Deus tem para nós. Muitas vezes o nosso racional vai nos impedir de entrar no sobrenatural. Como assim, pastor? Quando o André disse, nós temos 5 pães e 2 peixes, ele está dizendo, temos pouco, mas eu confio no Senhor. Só o que temos é isso, mas eu confio no Senhor. Querido, muitas vezes Deus deseja fazer multiplicações na nossa vida, em todas as áreas, mas muitas vezes Ele vai nos testar e nos experimentar para saber em que nível está a nossa fé. Ou seja, o que nós somos capazes de apresentar a Deus. Alguns de vocês que estão me assistindo nesse momento, talvez estejam falando assim, pastor, eu sinto de Deus um chamado na minha vida para um determinado ministério, mas eu não tenho a habilidade necessária. Deus diz, o que você tem? O que você pode me apresentar? O que é que você pode trazer para mim? Algumas situações você pode estar falando, pastor, mas eu não tenho condições financeiras para comprar aquela casa que o Senhor colocou no meu coração. Eu digo para você, Deus diz, o que você tem para apresentar para Deus, o que a sua fé alcança, o que a sua racionalidade não alcança, é o que a sua fé precisa alcançar. Você precisa crer que a vontade de Deus é abençoar você. Você precisa crer que o Deus de multiplicações não mudou. Ele está dia após dia nos experimentando, querido. Dia após dia Ele vai experimentar você para saber o que você tem a apresentar a Ele. Algumas pessoas falam, pastor, eu gostaria tanto, quando eu vejo alguém pregando a palavra de Deus, eu já ouvi muitas pessoas falando, pastor, eu gostaria tanto de pregar a palavra, mas eu não sinto que eu tenho essa habilidade. O Senhor diz o que você tem para apresentar para Deus. Nós limitamos, nós achamos que temos que estar pronto, nós achamos que temos que estar já no ponto avançado, mas a grande verdade é que ninguém consegue chegar lá desse jeito. Deus propositalmente vai nos testando pouco a pouco. Ele vai experimentando você com aquilo que Ele te dá hoje, para saber se você é capaz de apresentar para Ele o que você tem hoje, multiplicar isso na sua vida. Algumas pessoas às vezes desanimam, porque olham o alvo que querem chegar e falam, eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu quero que você entenda uma coisa, Deus não olha o lá, Deus olha o processo que Ele vai levar até te levar lá. Deus olha o processo que Ele vai levar desde onde o seu coração, Ele plantou um sonho no seu coração, mas para chegar até lá, vai levar um processo que Deus vai começar a trabalhar o seu caráter, gerar ânimo, gerar resiliência, capacidade de resistir diante das lutas. Querido, você acha que é fácil você confiar em Deus e acreditar que Deus tem algo grande para a sua vida lá na frente? Você precisa ser resistente. Você vai ouvir pessoas dizendo que você não tem condições. Você vai ouvir pessoas dizendo que não é possível. Como eu disse aqui, o André, provavelmente alguns até se riram ali no meio. Ele falando só tem 5 pães e 2 peixes, que isso vai alimentar a multidão. Mas, queridos, não olhe para os lados. Olhe para o Deus que multiplica. Olhe para o Deus que é capaz de fazer aquilo que é pouco se tornar muito. Eu sei que o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Mas multiplicação significa multiplicar por algo. Na matemática, se você multiplicar 500, mas multiplicar por 0, qual será o resultado? Será 0, querido. Mas se você multiplicar por qualquer outro número, de 1, 2 a seguir, isso vai gerar algo sobrenatural.
algo muito maior. Então entenda, querido, apresente o que você tem. Se você tem algo para apresentar, apresente a Deus. Se você fala, Deus, eu não tenho a capacidade que o meu irmão tem, Deus fala para você, apresente o que você tem. Faça com o que você tem em mãos. Não deixe de apresentar algo por medo, mas vença o medo e comece a apresentar algo ao Senhor. Comece a fazer. Alguém fala, pastor, eu não tenho habilidade de falar com as pessoas e pregar o evangelho para elas. O que você tem? Você tem contatos nas redes sociais? Faça isso. Você fala, Deus, eu não tenho capacidade de falar, como diz, tete a tete, falar boca a boca com as pessoas, conversar. Deus fala, comece com o pouco que você tem, mas não deixe de apresentar. A multiplicação de Deus vem quando nós começamos a apresentar o pouco que temos diante dele. Queridos, eu quero que você entenda que eu sei o quanto Deus tem para fazer na sua vida. Eu creio no meu coração que se essa palavra está sendo ministrada hoje para você, é porque Deus tem coisas grandes para você, para a sua casa, para a sua família. Deus quer tirar você de situações que você se colocou, que talvez sejam totalmente adversas, mas a grande verdade é que Deus já tem um plano estabelecido. Deus só está dizendo, apresente algo para mim. E quando eu digo apresente, eu estou dizendo apresente seu coração, apresente a sua vida, apresente o que você tem e fale, Deus, só o que eu tenho é isso, mas eu te entrego isso. Se você entregar, querido, o Deus de multiplicações vai começar a agir, porque a grande verdade é que Ele sempre está nos experimentando, porque o poder dele nunca mudou. Oh, queridos, como eu sinto a presença do Espírito Santo compartilhando essa palavra com você agora. O poder de Deus nunca mudou. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele só está experimentando você e falando, meu filho, me dê o que você tem e eu vou começar a fazer. Apresente o que você tem. Alguns falam, pastor, eu não tenho para realizar milagres na proporção que Jesus realizou. Mas Deus disse que a sua fé, Deus nos diz hoje que a nossa fé, ela vai multiplicar à medida que os milagres vão acontecendo. Deus tem milagres sobrenaturais para fazer em você e através de você. Creia nisso. Essa palavra é uma palavra de Deus ao seu coração. Que o Espírito Santo conduza essa palavra até você. Amém, querido? Você toma posse dessa palavra? Então feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você nesse momento. Espírito Santo de Deus, Jesus amado, o Senhor da multiplicação, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que nesse momento está nos assistindo através dessa live, que está ouvindo essa palavra, e aqueles que talvez vão assistir depois que essa live encerrar. Espírito Santo, toca cada pessoa aqui. Nós sabemos que o Senhor não exige de nós nada que nós não possamos fazer. E nada que o Senhor não tenha feito primeiro. Pai, então eu quero pedir ao Senhor, Pai, toque cada pessoa aqui. Meu Deus, que em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo agora, essa live, seja tocada pela presença do Teu Espírito Santo e possa apresentar algo ao Senhor. Que os seus medos, as suas dúvidas, os seus temores caiam por terra e que ela passe agora a experimentar um tempo de Deus na sua vida, de transformação. Que cada pessoa assistindo possa dizer, Deus, eu te apresento o que eu tenho e te peço, Deus, muda, realiza uma transformação na minha vida, a qual eu não posso fazer, mas eu coloco nas suas mãos para que o Senhor faça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, querido. Amém, que essa palavra fique no seu coração e que o Deus de transformações e multiplicação possa agir na sua vida. Amém? Queridos, eu gostaria de citar alguns irmãos que estão nos acompanhando aqui. Gostaria de citar a Marilene, né, e o Diego, que estão nos acompanhando. Inclusive, né, o Diego, há 2 dias atrás, esteve aí aniversariando. Diego, Deus te abençoe, querido, tá? Você é uma bênção nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, amém? Que Deus te abençoe, Diego, grandemente. Também tem a Marielle, né, e o Alex, que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês, meus filhos, vocês são bênção, tá? Que Deus continue abençoando, tá? A gestação também, o neném já está aí, né, a prazo de chegar. Deus abençoe grandemente.
Também o Kevin Barros, lá de Paranaguá, está nos ouvindo também. Que Deus te abençoe grandemente, Kevin, tá? Em nome de Jesus. Também a Marlene e o Edson, queridos, Deus abençoe, eu amo vocês, tá? E as meninas também, Deus abençoe a família, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe também Marcelo Mainardes, você é uma bênção, meu filho. Que Deus te abençoe, tá? Também o Valdirley de Morretes, da nossa igreja do Rio Sagrado de Cima. Valdirley, Deus te abençoe, querido, tá? Em nome de Jesus, você me prometeu uma visita aqui em Piraí do Sul, tá bom? Deus te abençoe, meu filho, né? Também o Paulo Amaral, também lá do Rio Grande do Sul, de Canguçu, é isso? Canguçu, lá no Rio, em Rio Grande do Sul, né? Deus te abençoe grandemente, tá, Paulo? É um prazer ter você nos acompanhando, que Deus continue falando ao seu coração, tá? E que de alguma forma a gente possa edificar a sua vida. Também a vida do pastor Jederson, também que está nos acompanhando. Pastor, meu querido líder regional, Deus te abençoe, pastor Jederson de Congonhas, um grande abraço, pastora Dani também, a todos vocês em nome de Jesus. Tá? E também o Wellington Prazeres também, Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Todos vocês que estão nos acompanhando nessa live, que Deus abençoe você grandemente. Amém? Então é isso que eu gostaria, essa palavra que eu gostaria de trazer ao seu coração. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa e cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto